Vamos ao nosso estudo bíblico de hoje. Chegamos ao capítulo 12 de 1 Coríntios. Então você pode abrir ali a sua Bíblia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Hoje um tema dos mais empolgantes, os dons espirituais. E se alguém pertinho de você estiver sem a Bíblia, quem sabe você pode exercitar um desses dons. O dom da hospitalidade, e ali abençoar o seu irmão, a sua irmã, abrindo a Bíblia ou acessando a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 12. Vamos estudar todo o capítulo, do verso 1 ao verso 31. Amados, o que são dons espirituais? Os dons espirituais são capacitações sobrenaturais dadas pelo Espírito Santo aos crentes para beneficiar a igreja. Essa é a definição de dom espiritual. É uma capacitação, mas é uma capacitação sobrenatural, espiritual. Não é uma capacitação acadêmica, é uma capacitação sobrenatural. É dada pelo Espírito Santo. Até por isso, essas capacitações são chamadas de dons espirituais. E o objetivo é o benefício do próximo. É interessante, os dons espirituais não são dados para o nosso benefício, mas para que nós, no uso desses dons, beneficiemos os outros, em especial os irmãos de fé. Os dons espirituais são parecidos com os talentos naturais. Em que sentido? Quando nascemos, recebemos talentos. Quando nos convertemos, recebemos dons. Então você nasceu da barriga da sua mãe. E quando você nasceu, Deus te deu alguns presentes, Deus te deu alguns talentos. Tem gente que tem talento para jogar futebol, tem gente que tem talento para liderar, tem gente que tem talento para fazer tricô, uma infinidade de talentos, e algumas pessoas são especialmente talentosas. Um dom de falar em público, o dom de tocar um instrumento, o talento de falar em público, o talento de jogar futebol e assim por diante. Quando você nasceu da barriga da sua mãe. Agora, a palavra do Senhor nos diz que quando nós nos convertemos, nascemos de novo, é o segundo nascimento. Agora não mais um nascimento físico, e sim um nascimento espiritual. De modo que dom espiritual só o salvo tem. Talentos todos nós temos. Dons apenas os convertidos, e a partir do novo nascimento. Cada crente tem pelo menos um dom. E nenhum crente tem todos os dons. Deus fez isso de propósito, para a nossa interdependência. Deus deu a você um dom que eu não tenho. Deus deu a mim um dom que você não tem, para que precisássemos uns dos outros. É por isso que o crente não pode ser desigrejado. Algumas pessoas hoje têm esse pensamento: eu vou ser crente em casa. Não vai dar certo, porque você não tem todos os dons. Então, o primeiro problema, você vai ficar prejudicado, porque há algumas coisas que você precisa e que era o seu irmão da igreja que ia ministrar para você. Segundo, você vai ficar subutilizado, porque há algumas coisas que o seu irmão da igreja precisava e você não vai estar lá para oferecer. Essa é a beleza dos dons espirituais, elas nos tornam necessários uns aos outros. E o apóstolo Paulo, no capítulo 12 de 1 Coríntios, ilustra isso tão bem com a analogia do corpo humano, onde muitos membros fazem um corpo, cada membro tem uma função diferente, e assim todo o corpo é beneficiado. Algumas pessoas me perguntam: pastor Marcelo, como é que eu descubro qual é o meu dom espiritual? Da mesma maneira que você descobriu qual era o seu talento natural. Como foi que o Zico descobriu que ele tinha talento para jogar futebol? Um dia ele entrou numa quadra e viu: cara, eu levo jeito para isso.
Dom espiritual é a mesma coisa. Você vem na igreja, você se envolve com os trabalhos da igreja, e aí você percebe, Deus me capacitou para isso ou não. Pastor Marcelo, eu não tenho nenhum dom espiritual. Não é verdade. Se você é crente, você tem dons espirituais, talvez ainda não tenha descoberto. Agora, também é verdade que você não tem todos os dons, e é por isso que você precisa dos seus irmãos e das suas irmãs. E nessa riqueza que são os dons espirituais, o corpo de Cristo, que é a igreja, se firma, se estabelece. É interessante também a gente lembrar, a gente assinalar, que os dons espirituais são dados para o benefício de toda a igreja. E eles visam assim edificar o corpo de Cristo. Quantos dons espirituais existem? Eu já contei 21 no Novo Testamento. Para ser honesto, não apenas eu contei, outros escritores contaram também, e eu me beneficiei do trabalho deles, lendo os seus livros. E são esses que estão aí. Se você quiser tirar uma foto, aliás, se você quiser tirar uma foto das próximas telas, nós vamos usar muitas telas hoje, e você poderá depois anotar em casa com calma. E estes são os dons espirituais. Pode até ser que exista outro dom espiritual que eu ainda não mapeei no Novo Testamento, e vou aumentar a minha lista. Mas, de acordo com a maioria dos estudiosos, com a maioria dos comentaristas, estes são os dons espirituais registrados no Novo Testamento, e eu coloquei aí o versinho onde eles aparecem. Alguns dons aparecem em vários versinhos, ia ocupar muito espaço, então eu coloquei um versinho só, tá bom? 10 segundos para você tirar a foto, fazer o print, e aí a gente vai explicar rapidamente, dom por dom, desses 21, mas não vai ser cansativo. Vai tirar algumas dúvidas e, quem sabe, ajudar você a identificar qual ou quais são os seus dons. Amém? Podemos ir em frente? Vamos lá então. Primeiro dom, o dom de profecia. Profeta, por definição, é alguém que traz a mensagem de Deus aos homens. Então, o dom de profecia significa falar aos homens em nome de Deus, da parte de Deus. O conteúdo dessa fala, às vezes, inclui predições sobre o futuro, mas isso não é obrigatório. A gente confunde e pensa que uma profecia necessariamente é alguma coisa que vai acontecer. Não. Pode incluir a vidência, mas isso não é obrigatório. O que é obrigatório é a fidelidade em transmitir o recado que o Senhor confiou. Normalmente os pastores, os pregadores, os evangelistas têm o dom da profecia, porque Deus usa da boca desses homens para transmitir os seus recados. Vamos em frente? O dom de ministério. Ministrar significa servir. Essa é a tradução ou significado da palavra ministrar. Então, quem tem o dom de ministério, ajuda os outros em tudo que for necessário. Eu já reparei que toda igreja tem um carregador de piano. As igrejas das quais eu fui membro, onde eu pastoreei, e até mesmo as igrejas que eu visitei, não tem aquele irmão que é pau para toda obra? Esse é o dom de ministério, porque ministrar é servir. O fruto desse ministério é o serviço mútuo inspirado pelo amor. Quem tem o dom de ministério sempre ajuda a carregar o piano, aquele cara que fica mais tarde para ajudar a guardar as cadeiras, e você nem precisa pedir a ele, a alegria dele é servir. E como nós líderes somos abençoados, não é, irmão Adson? Por aquelas pessoas que têm o dom de ministério. Terceiro dom, o dom do ensino.
Capacita o servo de Deus a estudar, entender e transmitir a palavra do Senhor. Por exemplo, um professor de escola bíblica dominical será especialmente abençoado se ele tiver esse dom, o dom do ensino. Agora, a Bíblia diz lá em Romanos 12:7, que se o seu dom é ensinar, haja dedicação ao ensino. Curioso, é o único dom que a Bíblia dá esse recado. Se o seu dom é ensinar, haja dedicação ao ensino. É outra maneira de Deus falar que esse trabalho é muito importante. Essa responsabilidade é muito grande. Então, um professor precisa ler, precisa se preparar, estudar, chegar antes da aula começar, não faltar, tem que levar a sério. Não podemos achar que pelo fato de termos um dom espiritual, então agora vai ficar tudo na dependência do Espírito Santo e eu não vou precisar trabalhar, pesquisar. Deus não honra a preguiça. Então, ao mesmo tempo em que é um dom, é o resultado de um esforço, de uma dedicação. Por isso, lá em Romanos 12:7, o apóstolo Paulo fala: se o seu dom é ensinar, haja dedicação ao ensino. Quarto dom, o dom de exortação. Exortar significa aconselhar, encorajar, corrigir. Então, quem tem o dom da exortação é o conselheiro, a conselheira. Este dom habilita o cristão a corrigir, a aconselhar e encorajar os companheiros de fé. Agora, tanto a correção quanto o encorajamento devem ser ministrados com respeito e amor. Eu conheço gente que confunde exortar com enxotar. As palavras são parecidas, mas o significado é bem diferente. E algumas pessoas acham que exortar é ir logo anarquizando com o irmão. E olha, todas as vossas obras sejam feitas em amor. Tem pessoas que chamam a atenção da gente e no final a gente ainda fala obrigado. Sabedoria. Então, o dom da exortação é particularmente útil ao conselheiro. Quinto dom, o dom de repartir. Olha que interessante. Significa renunciar aos próprios bens para compartilhá-los com quem precisa. Quem tem o dom de repartir possui uma generosidade incomparável. Infelizmente, esse não é um dom muito popular nos dias em que nós vivemos. Dias de capitalismo selvagem, de teologia da prosperidade, onde as pessoas estão mais preocupadas em acumular do que em repartir. Mas, sem dúvida, é um dos mais belos dons mencionados na Bíblia Sagrada. E aí, quando eu vou falando, você começa a se identificar com os dons, ou até a lembrar de alguém que você conhece. E você fala assim: eu conheço alguém que tem este dom. É assim mesmo. Sexto, o dom de presidir. Tem o sentido de liderar com responsabilidade. Quem tem essa capacitação espiritual vai à frente e muitas vezes puxa os demais. É um dom que está associado à liderança. Tal pessoa precisa exercitar essa habilidade com zelo e merece a consideração e a oração dos irmãos, como lemos em Hebreus 13:17. A Bíblia fala: orai por vossos guias, orai pelos vossos líderes, eles zelam por vocês, eles vão prestar contas a Deus da alma de vocês. Então ajudem o pessoal para que eles façam isso com alegria e não gemendo. O fato de alguém estar à frente de uma responsabilidade torna essa pessoa especialmente necessitada, carente de oração e simpatia. Sétimo dom, o dom de misericórdia. Leva o cristão a identificar-se com a dor do próximo e a providenciar ajuda. Trata-se de um dom que inunda o coração do crente de empatia,
de solidariedade, libertando-o da indiferença tão comum em nossos dias. É claro que todo crente precisa ter misericórdia. Todo crente precisa ter compaixão. Mas alguém que tenha o dom de misericórdia vai ser especialmente útil na área social, no diaconato, no trabalho com os carentes, com os necessitados, porque vai enxergar de uma outra forma, de uma outra maneira. E algumas pessoas com o dom da misericórdia desenvolveram grandes ministérios cristãos, como o Exército de Salvação, a Visão Mundial e outros organismos de assistência e benevolência ao redor do mundo. Um dom tão bonito que torna o ser humano tão parecido com Deus, o dom de misericórdia. Agora, o 8º dom é bem curioso, o dom do celibato. É engraçado, eu nunca vi crente fazendo campanha de oração e jejum para receber esse dom. Mas ele está na Bíblia. Ele está na Bíblia, é mencionado tanto por Jesus Cristo, em Mateus 19, quanto por Paulo, em 1 Coríntios 7. O dom do celibato capacita aquele que o possui a permanecer solteiro, dedicando-se à causa do Mestre. Tal pessoa faz isso com tranquilidade, sublimando seus impulsos sexuais, sem crises ou abrasamentos. E agora isso é importante. O celibato não pode ser imposto a ninguém, seja por igrejas, seja por doutrinas, pois não são todos os que receberam de Deus essa capacitação. Os irmãos se lembram, nós passamos lá por 1 Coríntios capítulo 7. Os irmãos se lembram daquele estudo. Paulo fala, eu gostaria que todos fossem como eu, mas eu entendo que não são todos que têm esse dom. E é por isso que é complicado quando uma igreja, uma denominação ou uma instituição obriga as pessoas ao celibato, porque se as pessoas não têm esse dom, vai dar problema, vai ter dificuldade. Mas quando a pessoa tem o dom do celibato, ela fica sozinha e ela fica bem sozinha. E isso dá a ela a oportunidade de dedicar-se com mais inteireza. Paulo diz, olha, o solteiro busca agradar a Deus, o casado busca agradar a Deus e a esposa. Ele tem 2 linhas de ação, e é assim mesmo que tem que ser. E aí, quando a pessoa tem o dom do celibato, ela fica bem. Então, às vezes tem gente que está aí preocupado, eu quero casar, preciso casar. Por quê? Porque a sociedade impõe isso. A mulher não pode ficar solteirona, o homem não pode ficar solteirão. Olha, eu conheço algumas pessoas que ficaram solteiras, tanto homens quanto mulheres, e que são muito felizes, estão muito bem, obrigado. Se você sente que não tem esse dom, peça a Deus um namorado, uma namorada. Mas, se você tem esse dom, não se sinta na obrigação de namorar só porque a sociedade espera isso de você. O 9º dom é o dom da sabedoria. Habilita-nos a defender o Evangelho e a combater divisões. É o dom dos grandes apologistas. A apologética é a parte da teologia que visa defender a fé cristã contra os ateus, contra os agnósticos, contra os hereges. Então este dom foi muito importante para a igreja dos primeiros séculos e continua sendo indispensável hoje, tanto para confrontar as falsas religiões que se opõem ao cristianismo, quanto para detectar erros e heresias que se infiltram no seu seio. Aí a gente começa a perceber como os dons espirituais são importantes, porque eu não sou bom nisso, mas tem aquele irmão que é. Deus não capacitou a mim, mas Deus capacitou a ele. E como a contribuição dele vai ser importante para a saúde espiritual de todo o corpo de Cristo. 10º dom, o dom da ciência, constitui a inteligência dada por Deus. É um dom dado aos grandes teólogos e pensadores cristãos. Pensa num Agostinho de Hipona, pensa num João Calvino, os grandes teólogos, pensa num Paul Tillich.
Estes homens certamente tinham o dom da ciência, uma inteligência, uma argúcia privilegiados. Entretanto, devemos nos lembrar de que a ciência sem amor e a teologia sem piedade para nada aproveitam. Nós vimos lá no capítulo 8 o apóstolo Paulo dizer: todos nós temos entendimento. O entendimento incha, o amor edifica. E em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 2, ele vai dizer: ainda que eu tivesse toda a ciência, se não tivesse amor, de nada valeria. E é muito bonito o capítulo 13 de 1 Coríntios, nós vamos considerá-lo na próxima quarta-feira, porque nos traz aí esse foco de que de nada adianta a gente ter dons e usar dons se o combustível para isso não é o amor a Deus e ao irmão. 11º dom, o dom da fé. Bem, leva-nos a viver com ousadia e confiança. Quando fala aqui do dom da fé, não é a fé em Cristo para a salvação. Então, às vezes, uma palavra é usada em mais de um sentido. Nós sabemos que sem fé ninguém é crente. Porque você, para ser crente, precisa ter fé em Jesus Cristo. Isso não é um dom. Isso todo crente tem que ter. Agora, o crente que tem o dom da fé, ele não apenas crê em Jesus Cristo, mas ele crê no impossível. Sabe aquele irmão que quando a igreja vai votar se vai comprar um terreno, se vai construir um templo, não tem assembleia? Aí sempre tem aquele irmãozinho que levanta o dedinho assim e fala: vamos, porque nós vamos conseguir pagar. É o dom da fé. Esse é o que tem o dom da fé. E ele usa esse dom para tudo na vida dele. Ele não tem muita dificuldade em esperar o impossível de Deus. Quem tem o dom da fé vive na esfera do impossível, opera contra todas as circunstâncias e, crendo dessa maneira, torna-se bênção para os que o cercam. Você conhece gente assim? Para ele nada é difícil. E ele joga o coração na frente, o corpo vai atrás. E ajuda a igreja, dá uma visão, coragem. É o dom da fé. Todos nós dizemos: Senhor, aumenta-nos a fé. E quem tem o dom da fé parece que não precisa muito pedir isso a Deus, não, porque a fé já brota do seu coração com muita naturalidade. Mas todos podemos crescer na fé. 12º dom, o dom de cura. Significa restaurar a saúde em nome de Jesus. Seu objetivo não é apenas o de repreender a enfermidade, porque saúde não é só falta de doença, né? É também promover a estruturação de uma vida saudável, física, moral, social, emocional e espiritualmente. Ainda que todos nós devamos orar pela saúde das pessoas, quem tem esse dom faz da cura seu ministério especial. Normalmente, quem tem o dom da cura gosta de visitar o hospital e vai lá e faz a oração, e a gente percebe de imediato uma melhora na vida das pessoas que estão enfermas, e Deus usa para esse fim poderosamente. Dom de milagres, número 13. O dom de milagres visa tornar possível o impossível, e é claro, está intimamente ligado ao dom da fé. Normalmente, quem tem o dom de milagres tem também o dom da fé, sobre o qual nós já falamos. É interessante que em Marcos capítulo 16, verso 20, Jesus falou: estes milagres acompanharão os que crerem. Ou seja, no Novo Testamento, os milagres acompanhavam os crentes. Hoje parece que os crentes acompanham os milagres. É o contrário. Está tendo um culto de milagres em tal lugar. Aí o povo corre para lá. Nos dias de Jesus era diferente. Não eram os cristãos que acompanhavam os sinais. Eram os sinais que acompanhavam os cristãos. Deus opera milagres ainda hoje? Amém? Cremos nisso. Cremos nisso. Aliás, como já disse um autor evangélico, nós não acreditamos em milagres, nós dependemos deles. 14º dom espiritual,
o dom de discernimento de espíritos. Esse dom é muito engraçado. Capacita-nos a descobrir a intenção por trás dos fatos e das pessoas. Imagina que chega alguém na igreja pedindo dinheiro. Aí o que tem o dom da misericórdia, logo fala assim, claro. O que tem o dom da fé, diz, vamos conseguir. Aí chega o irmãozinho que tem o dom de discernimento de espírito. Espera aí, pessoal, esse cara está precisando mesmo? Então ele faz o contraponto, né? Quem tem o dom de discernimento de espíritos, tem uma pulga santa atrás da orelha. Trata-se de uma capacitação importantíssima. Quem tem o dom de discernimento de espíritos, preserva e ajuda a preservar a integridade da igreja. Cuidado com os falsos profetas, cuidado com os ventos de doutrina. A igreja é muito acolhedora, né? A tendência da igreja é receber, e com isso, podem vir lobos no meio do rebanho. Daí a importância do irmão que tem o dom de discernimento de espíritos. A própria Bíblia diz, provai os espíritos, porque nem todo espírito vem de Deus. Às vezes, a igreja pode até achar que o irmão não tem fé. Poxa, ele é cético, ele é incrédulo, ele é desconfiado. Não, ele tem um dom espiritual. E esse dom espiritual foi dado para o benefício da igreja. E é esse irmão que vai identificar se uma obra é de Deus, do homem ou de Satanás. Percebem a riqueza dos dons espirituais? Como que nós precisamos uns dos outros nas nossas diferenças. Deus é sábio, Deus é sábio. 15º dom, o dom de apóstolo. Manifesta-se naqueles que fundam missões pioneiras. O apóstolo transpõe fronteiras geográficas, religiosas, culturais ou ideológicas para pregar o evangelho onde ele nunca foi anunciado. Por exemplo, no Novo Testamento nós temos vários apóstolos. A palavra apóstolo significa enviado. Aí você tem Paulo, Pedro, Tiago, João, eles foram pioneiros. Na pastoral do último domingo, nós trouxemos a história de Eurico Nelson, e ali nós dissemos que Eurico Nelson ganhou um apelido, e ele é conhecido como o apóstolo da Amazônia. Por quê? Porque ele foi o pioneiro, foi ele o primeiro, foi ele que chegou ali onde ninguém tinha chegado. É apóstolo neste sentido, não é apóstolo no sentido que algumas igrejas têm hoje. A nossa igreja é apostólica. Por que é apostólica? Porque tem um apóstolo, e esse apóstolo recebe a direção de Deus, e todo mundo tem que estar debaixo da autoridade dele. Não, não é isso. É no sentido de alguém que é pioneiro, que desbrava um terreno, que vai à frente, para depois o resto do povo de Deus chegar. É o missionário pioneiro. Normalmente tem esse dom. O dom do evangelista também está presente no missionário pioneiro. Quem tem o dom do evangelismo, compartilha melhor a mensagem da salvação. E é muito engraçado, porque chega um pastor, aí ele faz um sermão, prega bem pra caramba, fala 40 minutos, pergunta quem quer aceitar Jesus, faz 5 minutos de apelo, ninguém levanta a mão. Aí chega aquele que tem o dom do evangelismo, fala 30 segundos, acrescenta alguma coisa ali, faz um apelo, 40 se converte. Você conhece gente que é assim? Tem o dom do evangelismo, aquela facilidade de levar pessoas a Cristo. Agora, todo crente tem que evangelizar. Todo crente tem que falar de Jesus. Todo crente tem que ganhar almas para Cristo. Jesus disse, ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações. Para quem que ele disse isso? Para você. Então você tem que fazer discípulo. Agora, é claro que quem tem o dom do evangelismo vai liderar a igreja nesse ministério, porque ele faz isso com uma grande facilidade. Eu acho que você conhece também pessoas assim, que têm o dom de evangelismo. Agora esse dom eu tenho, olha, o 17º, o dom de pastor. Pastorear significa proteger, alimentar e dirigir o rebanho do Senhor. Desse modo a igreja recebe o cuidado,
daquele que foi vocacionado, que recebeu esse dom e que se inspira no poder e no exemplo do bom pastor, que é Jesus. 18º dom, o dom de mestre, que nos capacita a formar discípulos. Qual é a diferença do dom de mestre para o dom de ensino? Um professor tem alunos, um mestre tem discípulos. Mais do que transmitir informação, o mestre tem como objetivo forjar o caráter dos seus seguidores. É parecido com o dom de ensino, mas não é exatamente igual. 19º dom espiritual, o dom da hospitalidade, descrito lá em 1 Pedro 4 e em Hebreus 13. Esse dom leva o crente a receber bem todos os que procuram a igreja e a fazer da sua casa um verdadeiro hotel de Deus. Em seu lar todos são bem-vindos, sob seu teto todos são amorosamente recebidos, como se fossem anjos do Senhor. Acompanhe o meu raciocínio. Um membro da igreja que tenha o dom da hospitalidade, que cargo deveríamos dar a ele na eleição da diretoria? Onde ele ficaria bem? Alguém tem uma sugestão? Isso, na recepção, no apoio logístico, né? Eu tenho algumas irmãs aqui nessa igreja que a pessoa, assim, chega na igreja diferente e ela chega logo e vai perguntar: oi, qual é o seu nome? De onde você vem? E faz aquela festa. E graças a Deus por pessoas que tenham esse dom. Embora toda a igreja precise ser hospitaleira, tem aquele que faz isso, assim, com a mão amarrada nas costas, porque recebeu o dom da hospitalidade, tanto para receber pessoas na igreja, quanto para receber pessoas na sua casa. Isso é muito bonito. E aí vamos para os 2 últimos dons. Os 2 últimos dons são mais polêmicos, e é por isso que o apóstolo Paulo reserva um capítulo inteiro, o capítulo 14, para falar do dom de línguas e do dom de interpretação de línguas. Então hoje eu vou adiantar alguma coisinha, mas você já sabe que nós vamos falar mesmo sobre esses 2 dons daqui a 2 quartas-feiras, tá bem? O dom de línguas, na opinião da maior parte dos estudiosos, é um dom que capacita aquele que o possui a louvar e orar em êxtase. Como eu disse, é um dom explanado e regulamentado nos capítulos 12, 13 e especialmente 14 de 1 Coríntios. Trata-se de um dom de exaltação. Segundo a Bíblia, quem possui o dom de línguas não fala aos homens, mas a Deus, que dele recebe a adoração. É uma questão controversa, tão controversa que costuma dividir os evangélicos em tradicionais e pentecostais. Então a gente vai procurar falar sobre isso com atenção quando chegar lá no capítulo 14. E finalmente, o dom de interpretação de línguas, que está relacionado ao anterior, visa traduzir aquele louvor em êxtase. Paulo diz que esse dom é uma pré-condição para que as línguas sejam faladas em público. Somente com a interpretação, aquele que possui o dom de línguas pode edificar a igreja. Então estes, meus irmãos e minhas irmãs, são os dons espirituais. E eu não vou fazer, como de costume, a leitura de todo o capítulo 12 de 1 Coríntios. Hoje fiz de um jeito um pouquinho diferente, tá bom? E vou destacar apenas 3 versos. Mas você não vai ter muita dificuldade, eu acredito, com os outros versos, quando você ler 1 Coríntios, capítulo 12. Então, o primeiro verso que eu quero destacar é o verso 7, que nos diz que os dons são dados a nós para que abençoemos os outros. Aquilo que eu falei, o dom espiritual é dado ao crente, não para o benefício do crente, mas para o crente beneficiar o seu irmão. O versículo 7, e agora você está aí com a sua Bíblia aberta em 1 Coríntios capítulo 12,
O versículo 7 diz: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para o proveito comum. Sublinha essas palavrinhas: para o proveito comum, da comunidade, do grupo, do todo. Então Deus deu a você capacitações com as quais você vai ser útil, você vai abençoar, você vai ser uma bênção. E isso é bom demais. Alguns crentes pensam assim: eu não sirvo para nada na igreja, eu não faço nada na igreja, eu não tenho nenhum dom. Irmão, isso é mentira do diabo. É o diabo que quer que você pense assim. É o diabo que quer que você acredite nisso. Deus diz na palavra dele que todos recebemos capacitações para o proveito comum. Então você é útil, você é necessário, você faz falta. E talvez você vá descobrir que alguns desses dons espirituais que eu mencionei, você tem e nem sabia. Segunda verdade que eu quero destacar: os dons são dados de acordo com a soberania do Espírito Santo. Porque é um só e o mesmo Espírito que opera todas estas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Então a gente não tem base bíblica para pedir a Deus: Senhor, me dê tal dom espiritual. A Bíblia diz que quem dá o Espírito Santo, quem dá o dom espiritual, é o Espírito como Ele quer. Isso significa também que nós não podemos dizer se uma pessoa é batizada no Espírito Santo por esse ou aquele dom. E que nós não podemos dizer se uma pessoa é cheia do Espírito Santo por esse ou aquele dom. Por quê? Porque os dons não são iguais para todo mundo. Dom, cada um tem o seu. E dons não estão ligados a batismo no Espírito Santo e nem a enchimento do Espírito Santo. Isso nos leva à próxima verdade que eu quero destacar. Todo crente é batizado no Espírito Santo. Ou seja, todo crente recebeu o Espírito Santo no momento da conversão. O apóstolo Paulo diz: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é de Cristo. Não dá para ser crente sem ter o Espírito Santo. Se não tem o Espírito Santo, não é crente, não tem salvação, não tem Jesus. O nome não está no livro da vida ainda. No versículo 13, aí da página da Bíblia que você está aberta, diz assim: pois em um só Espírito fomos todos nós batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. O apóstolo Paulo está ensinando: dom, cada um tem o seu. Batizados no Espírito, todos nós o fomos. O verbo está no passado, e aí faz a inclusão de todos os membros da igreja. Em um só Espírito, fomos todos nós batizados em um só corpo. Se você faz parte do corpo de Cristo, que é a igreja, você foi batizado no Espírito Santo. E quando foi que você começou a fazer parte do corpo de Cristo? Quando você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Foi naquele momento também que você recebeu o Espírito Santo, que você foi batizado com o Espírito Santo. É isso, capítulo 12. Próximo estudo, quarta-feira que vem, 1 Coríntios 13, o Salmo do Amor. E certamente uma das passagens mais conhecidas e mais bonitas da Sagrada Escritura.